É assim que as mulheres se vestiam no Irã antes da Revolução Islâmica no final dos anos 70. Elas tinham a liberdade de usarem roupas mais ocidentalizadas, e a obrigatoriedade do uso do véu, conhecido como hijab, já havia sido banida. Também não havia segregação de gênero, homens e mulheres podiam se socializar normalmente e frequentarem lugares para se divertirem juntos, como clubes e discotecas. Antes de 1979, o Irã era governado pelo Shah Mohammad Reza Shah Pahlavi, que, sucedendo seu pai, reinaram sob a dinastia Pahlavi, responsável por dar um golpe de estado na dinastia anterior e derrubar o milenar Império Persa, constituindo ali uma nova nação, o Irã. Reza Shah Pahlavi tinha a política de modernizar o país, trazendo os costumes e tradições dos povos ocidentais e fazendo alianças com grandes potências capitalistas, como os Estados Unidos da América. Durante seu comando, houve muito avanço social, principalmente para as mulheres, que ganharam direito ao voto, uma maior liberdade de investimento e o direito de estudar em universidades. Mas se engana quem pensa que tudo por ali era um mar de rosas. Aliás, era exatamente o contrário. Já nessa época, haviam muitos islâmicos xiitas no Irã, que estavam extremamente incomodados com toda a modernização de caráter ocidental no país, acreditando que tudo aquilo ia contra seus próprios princípios religiosos. A aproximação excessiva com os americanos também incomodava o povo, os levando a acreditar que o Shah era corrupto e estava vendendo o país aos estrangeiros. O autoritarismo e a repressão severa a quem era contra seus mandamentos, o aumento gigantesco da inflação e o pouco caso que o ditador fazia do clérigo e dos trabalhadores culminou na união do povo para a derrubada do Shah. Mas e as mulheres, que agora não tinham mais liberdade do que antes? Como se posicionaram durante a Revolução Iraniana? É importante notar que a sociedade iraniana estava dividida em diferentes grupos sociais, castas e tribos no campo, e as mulheres de classes mais baixas sofriam com trabalhos muito mal remunerados, além da pouca oportunidade de educação e falta de oportunidade nas camadas sociais mais baixas. O lema de liberdade para as mulheres, na verdade, era muito relativo, já que a liberdade cabia para quem tivesse melhores condições financeiras. Muitas mulheres também acreditavam que estavam perdendo sua identidade cultural. Isso tudo as levou a participarem ativamente da Revolução. O líder da Revolução Iraniana foi o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que após a tomada do poder, declarou o Irã um país islâmico. Após isso, houveram mudanças severas no país. A interação entre pessoas de famílias diferentes foi limitada, o consumo do álcool se tornou proibido e as outras religiões sofreram restrições em seus direitos. Seus adeptos até hoje são discriminados pelas ruas. O código de vestimenta das mulheres também mudou drasticamente, tornando o uso do hijab obrigatório novamente. Em 2022, uma jovem de 22 anos chamada Mahsa Amini foi assassinada pela polícia da moralidade no Irã, por supostamente ter descumprido a lei do uso do hijab, deixando à mostra uma simples mecha de seus cabelos. A morte da jovem gerou uma onda de protestos por todo o país contra o Ayatollah atual e contra a obrigatoriedade do uso do véu. Muitas mulheres se uniram para protestar, saindo de suas casas sem os véus, postando as fotos em redes sociais e cortando seus cabelos. Os protestos foram tão violentos que cerca de 400 pessoas morreram e mais de 14 mil foram presas, mas trouxeram mudanças significativas para o país, como a extinção da polícia da moralidade.